Confira hoje no Data Circle News. Google adiciona recursos corporativos na IA generativa no Maps e no Earth. Interação não técnica em chatbots reduz precisão de diagnóstico médico. Quase 50% de músicas enviadas ao Deezer são geradas por IA. Confira isso e muito mais hoje no Data Circle News. Bem-vindos e bem-vindas ao Data Circle Podcast, nosso podcast sobre AI e negócios, onde a teoria encontra a prática. Salve, salve, membros do Circle, a nossa comunidade que une a tecnologia com os negócios. Estamos aqui para mais um Circle News. Hoje, especialmente conosco, está Ciro Paiva, nosso Senior Data Scientist na Artefact. Tudo bem? Tudo bom, Cirão? Tudo maravilhoso, Pontelo. Prazer estar aqui mais uma vez. Boa noite a todos. Prazer ter você aqui também. E a Thalita Esser, Senior Data Engineer na Artefact. Tudo bom, Thalita? Prazer ter você aqui também. Oi, tudo certo? Prazer estar aqui mais uma vez e bora para mais um. Boa. Já começando aqui, porque tem muita notícia boa para a gente comentar. Começando com Google adiciona recursos de IA generativa no Maps e Earth para análise de dados espaciais. Explica essa para a gente aí, Cirão, você que estudou mais essa notícia. Boa, boa. Cara, aqui não tem muito mistério, aqui foi alguns recursos que a Google está lançando, mais voltados para essa parte de análise geoespacial. Eles estão basicamente criando alguns caminhos de fácil acesso, algumas ferramentas que você pode usar para analisar os dados de satélite que eles têm, dados geoespaciais, que estão no BigQuery, que é o sistema de armazenamento em nuvem da Google. E isso é muito legal, porque basicamente empodera as pessoas a muito facilmente eles conseguirem analisar dados como, por exemplo, você quer identificar se algo é uma ponte, se algo é uma linha de transmissão. Você pensa isso para uma empresa de energia, que eles não precisam agora colocar rondas para ficar circulando e vendo quais cabos estão rompidos e tal. Por exemplo, análise de desastres ambientais, para monitorar desmatamento, para hospitais ou então seguradoras verem um desastre logo quando ele acontece e tentar mensurar qual é o impacto, quantas pessoas machucadas e tal. Então, isso eu acho que para essas áreas mais de urgência, eu acho que é muito positivo. Isso até me lembra, na minha época de faculdade, tinha um colega meu que ele estava desenvolvendo um protótipo de startupzinha que ele queria, com imagem de satélite, identificar buracos em rodovias estaduais, assim, e meio que direcionar as rondas governamentais para ir mais em locais mais críticos, assim, né? Tipo, em avenidas mais movimentadas e tal. Não sei agora se foi para frente, nós perdemos contato, mas fato é que ele teria que ter treinado um modelo meio que do zero para identificar os buracos e tal. Agora a Google já está com algum desses modelos de Earth AI e de Aerial Satellite Insights. Você já tem um modelo que faz isso automaticamente. Então talvez a Google tenha matado mais algumas startups, mas eu acho que são modelos super interessantes também. Tem vários casos de uso aqui, né? Tem detecção de risco de incêndio, desmatamento, enfim, tem uma série de possibilidades aqui de uso, até no planejamento urbano, como que você pode planejar melhor a sua cidade, uma determinada obra, qual que é o impacto ambiental de uma obra, pensando, sei lá, na construção de uma hidrelétrica ou na construção de uma estrada, uma rodovia, ponte, etc. Verdade, você me lembrou agora. Tinha o outro recurso também, que ele conectou essas imagens de satélite com o VEL, que é o modelo de geração de imagem e de vídeo lá da Google. E agora você pode também alterar o landscape que você olha para simular como que ficaria uma praça no meio de uma cidade, ou como você falou, uma hidrelétrica, ou como que esse prédio ficaria de tal jeito, como que essa praça ficaria com uma fonte no meio. Então você consegue usar esse poder da IA generativa dentro de dados reais para se simular. E aí isso talvez nos poupe de algumas obras que são desistidas no meio, porque não casou muito com algum aspecto ambiental, ou até estético também, para ser o critério. Então acho que é bem legal essa aliança assim, desse recurso generativo com imagens geoespaciais. Nossa, e ainda
quando a gente olha também para o cenário de, por exemplo, de ter todo um preparamento dos dados e análise e até treinamento, aqui já, com esse recurso, já acontece uma redução absurda do processo, até desde a extração até análise e treinamento de modelos, porque tudo isso já vai estar pré-treinado. Então, aqui eu vejo que com o uso desse recurso, dependendo do tipo da aplicação também, quando a gente olha para o lado um pouco mais técnico, vai ter um ganho de tempo muito, muito absurdo. Eu, durante a faculdade, também trabalhei um pouco com dados geoespaciais, nossa, e era horrível, porque era É todo um muito ruim. processo, exato, e aí você tem que carregar as camadas e tudo mais, então, quem já mexeu um pouquinho sabe o quão chato é. Então, com esse novo recurso, eu vejo que vai ter um ganho bem bacana aqui para diferentes aplicações. E aqui nem vocês comentaram, até aplicações de previsões também, pode ser que seja algo bem bacana. Então, por exemplo, previsões aqui de enchentes. Então, a gente tem, por exemplo, a região do Pantanal, que é uma região que tem algumas enchentes sazonais. Lá já dá para fazer algo bem bacana no sentido de previsão, sabe? Uhum. Sim. O slogan deles é reduzir meses de trabalho para minutos, e nesse caso eu não acho que é tão hiperbólico assim, não. Como você falou, essa parte toda de preparação, coleta, extração, limpeza, treinamento de dados de imagens e geoespaciais, ainda eu acho que realmente talvez tenha reduzido algumas análises de meses para minutos mesmo, que é bem legal. Exato. E tem um ponto que você comentou sobre matar as startups. De alguma maneira isso pode acontecer, mas de outra maneira, esse nível de sofisticação da análise tão rápido assim pode abrir espaço para startups que façam coisas ainda mais avançadas com Sim. base nessa tecnologia que vai estar disponível daqui a pouco, né? Então, Verdade. ansioso aí para ver como vai ser a utilização disso num futuro próximo. Bom, galera, vamos seguir para a próxima aqui, porque já está no radar aqui, tem muita coisa boa para a gente falar. Estudo revela queda brusca na precisão de diagnóstico quando humanos interagem com chatbots médicos. Bom, zero surpresa, né? Pelo menos com base no que a gente já falou aqui em algumas vezes sobre ter a responsabilidade de utilizar uma opinião de um especialista quando for ter algum tipo de atendimento médico, um parecer mais específico ali, não ficar só confiando na IA para responder temas tão sensíveis como o da saúde. Acho que a gente comentou disso quando a Google tinha lançado um modelo específico para a saúde. E, bom, queria que vocês comentassem aqui. Thalita, se você quiser falar um pouquinho aqui sobre esse tema. Boa, bacana. Bom, é um tema que, de certa forma, ele está sendo bem recorrente, porque, poxa, agora a gente, pelo menos a maioria das pessoas, quando está com algum problema, está sentindo alguma coisa, busca algo ali um pouco mais fácil, a informação um pouco mais mastigada. E aí esse estudo, que é da Universidade de Oxford, ele fez um comparativo ali da questão do quão preciso vai conseguir ser esse ponto de resultado mesmo dos sintomas, enfim, do que as pessoas colocam. E o ponto é que a precisão ela diminui tipo para 35% quando o sistema começa ali a interagir com os pacientes reais. E aí o ponto aqui é muito da questão de as pessoas acabam colocando as informações, né, fragmentadas, não colocam de uma forma detalhada e tudo mais, claro, por não ter um contexto um pouco mais técnico, e acaba, de certa forma, tomando uma prescrição errada que tem que vem aí por conta dessa questão de ter essa queda, sabe? Que a galera fez esse estudo. Então, eu acho que aqui é muito da questão de não confiar 100% nunca e sempre buscar um profissional e, enfim. Cara, eu acho que esse tema aqui ele é muito difícil de comentar, porque
primeiro, acho que é bem óbvio quando você fala num mundo utópico de pessoal, vai no médico, não usa ChatGPT, mas aí quando a gente pensa na situação que a gente vive, ainda mais no Brasil, um país desse tamanho assim, tem muita gente que não tem condição de acordar 2 da manhã e marcar uma consulta ou ver uma telemedicina, coisa nesse sentido. Então, a alternativa de não usar esses chatbots, mesmo que as respostas não estejam sendo muito boas, é de não ter médico. At all, assim, praticamente. Então, assim, é meio que entre a cruz e a espada um pouco. Eu acho que o ponto principal aqui é porque vai muito de como a pessoa fraseia, né, pro bot. Entram skills de prompt engineering aqui, de qual contexto você dá. A gente sabe que na medicina qualquer detalhe impacta muito, assim, até questão de idade, peso, gênero, histórico de comorbidades, assim, e a gente não sabe se as pessoas estão passando todas as informações necessárias e foram com LLMs de contexto geral. Foi o ChatGPT, foi o Grok, o DeepSeek, o Gemini. Então, acho que ter um chatbot especializado geral para questões médicas seria melhor, mas eu acho que nenhuma empresa vai querer tomar essa bola para si, porque na hora que um bot der uma prescrição errada e mandar a pessoa tomar 10 vezes a dose e alguém morrer, quem vai ser o responsável, né? Vai ser a empresa? Vai ser o sistema de saúde que deixou aquela pessoa desamparada? Vai ser a pessoa que não teve critério de confirmar a informação com o médico? Então, assim, acho que é um vespeiro muito difícil de começar a mexer. Tem claramente algumas coisas erradas. A gente não sabe se o remédio é pior do que a doença, nesse caso, tirar todo, mas enfim, acho que tem que ser considerado todos os lados, mas realmente é um tema bem espinhoso, assim. Exato. É um tema importante, acho que reforça um pouco do que a gente já vem falando aqui há um tempo sobre saber usar a IA para as coisas certas, né? Se é algum tema com menos risco, vamos dizer que não está afetando diretamente a sua saúde, ou a saúde de alguma pessoa próxima aí, beleza, dá para confiar. O máximo que pode acontecer é você comprar alguma coisa errada, você ter alguma abordagem um pouco equivocada para um determinado tema com baixo risco. Agora, relacionado a temas de saúde, é sempre super importante ter uma opinião de um médico envolvido ou algum profissional da área que consiga desafiar um pouquinho do que a inteligência artificial está trazendo, porque muitas vezes, em linhas gerais, pode estar certo ou pode ir para o caminho certo, mas a inteligência artificial nunca vai conseguir, assim, pelo menos não no momento atual, né, usando as ferramentas gerais de inteligência artificial, não vai conseguir ter a nuance do tema relacionado ali à saúde que a pessoa está querendo resolver. Acho que um dos maiores problemas assim, também é porque, como a gente já falou algumas vezes aqui no podcast, esses modelos, eles não são... No treinamento desses modelos, eles são recompensados por inventar coisas, assim, tipo, por isso que a alucinação acontece, né? Então, dificilmente você vai ver um modelo te trazendo um grau de incerteza que você tem no Google, que foi a comparação que ele fez aí, que é você joga os seus sintomas lá, começa a ler um bando de página, mas não me identifico com esse ponto, não me identifico com esse aqui, aí você começa, eu acho, talvez a ficar um pouco em dúvida de qual é a resposta. Se você perguntar para algum IA, para algum LLM, ele vai falar, eu tenho quase certeza, você bota seus sintomas lá e fala, você provavelmente tem isso aqui, em negrito. Os sintomas casam perfeitamente com a descrição, tipo, se você não fizer nenhuma arquitetura por trás, um prompt engineering bem feito, conectar ele com fontes curadas, ver dele pesquisar em artigos médicos, que eu acho que é a questão principal aqui. Quando a gente está falando desses chatbots, esses LLMs, esses agentes que não podem errar nunca, que o custo de errar é muito grande, como, por exemplo, na saúde, tem-se que se investir em construir uma aplicação mais robusta do que apenas a LLM indo e voltando. É você construir um sistema multiagente, é você conectar com fontes de dados curadas, é fazer um RAG, ter um banco de dados vetorial, é você ter um LLM julgando se o que ele falou na mensagem estava realmente na fonte que ele tirou, e se ele tirou essa fonte realmente de uma revista que existe, se é um artigo que existe, porque é um problema também essa invenção de fontes. Então, a gente nunca vai ter como reduzir a zero o risco de alucinação ou de dar respostas erradas, mas você consegue reduzir drasticamente você construindo uma arquitetura robusta. Então,
Eu acho que o problema é menos sobre usar a LLM em si, eu acho que é só usar apenas ela, dentro de todo um sistema robusto que pode ser construído para compensar as pessoas que não teriam nenhum tipo de amparo médico se não fosse para essas ferramentas também. Exato. Bom, pessoal, vamos seguindo para a próxima aqui, então. Quase metade das músicas recebidas pela Deezer são geradas por algoritmo, o que eu particularmente acho triste. Não sei o que vocês acham, mas eu não gosto de imaginar em algum momento ficar escutando somente músicas geradas por IA e ter metade das músicas geradas por IA como as, vamos dizer, as aspirantes a aprovadas no Deezer ali, já é um mau sinal na minha visão. Não sei o que vocês acham. Cara, eu concordo também. Eu lembro, há um bom tempo atrás, eu acho que até antes de começar muito esse papo de IA generativa, eu acho que era mais uma questão de redes neurais convolucionais ainda, que eu lembro que criaram a música dos Beatles feita por IA. Não sei se vocês lembram disso, mas que ele pegou todas as músicas do Beatles, fez um treinamento e tal, e eu lembro que eu achei o máximo na época, porque realmente parece muito assim o estilo, mas assim, ele não fala palavras muito, é mais a entonação, os instrumentos e tal, a vibe, e eu achei legal na época. O que eu achei mais engraçado lendo essa notícia é o paralelo que ele faz. Tipo, muita gente, acho que quase 80% disseram que não tem que ter música de IA junto com as músicas humanas lá nos mesmos charts, assim, deveria ser algo separado, ou que pelo menos tivesse uma tagzinha, né? Tipo, gerado por IA, essa música aqui e tal. Só que essa mesma pesquisa identificou que 97% das pessoas não sabem dizer se uma música é gerada por IA ou não. Então, assim, é difícil, né? Tipo, a nossa percepção da música, aparentemente, então, não é só sobre fatores técnicos ou a letra, a composição, é alguma coisa a mais, já que as pessoas o consumo dessas músicas é de 1%, quase 2%, 3% das músicas da Deezer, mas as pessoas não sabem diferenciar o que é e o que é não. Então deve ter algo a mais, que eu acho que é o que os artistas falam que é a alma, né? Que essas coisas geradas inteiramente por IA dizem que não tem alma. E é engraçado ver esses números refletindo isso um pouco, assim, eu acho curioso. Eu ia só comentar um ponto também, que eu acho que até a gente já discutiu algumas vezes aqui, que é em relação, né, esse conteúdo produzido por IA e entra a questão de copyright. Pô, em que momento, dependendo ali da música e tudo mais, vai cair, e a quem vai cair esse tipo de responsabilidade? Porque, e até, se a gente pensar em um cenário de plágio de músicas também feitas por IA. Tipo, chega em um momento, né, se a gente chegar em um tipo de momento como esse, que vira até meio complexo, de certa forma. Assim, às vezes a alma da música a pessoa nem consegue sentir tanto, mas pelo fato dela ser gerada por IA e a pessoa saber que ela não tem alma de fato, a pessoa já fica triste. É algo que ela não tá vendo, não tá percebendo, mas quando ela sabe que é verdade, ela não fica tão feliz. Talvez seja um pouco o meu caso aqui também, nessa abordagem um pouco nostálgica aqui de quando as pessoas faziam as músicas, mas se a gente for pensar que a IA é pura e simplesmente uma ferramenta para fazer a música, sei lá, vamos considerar que a IA seja um instrumento super capaz. Já pode mudar um pouco a abordagem, né? Dependendo do que as pessoas conseguem fazer usando a IA. Por exemplo, na música existem limitações. Por exemplo, quando você está tocando um instrumento, um pianista não consegue tocar em 4 posições diferentes sozinho dentro de um piano, tipo, usando o mesmo piano. Teria que ter mais de um pianista. No caso da IA, ela consegue fazer coisas absolutamente impossíveis pela própria questão dela não ter uma limitação física, anatômica, por exemplo, de fazer notas impossíveis que um ser humano não conseguiria fazer. Então, pensando por esse lado, pode ser que
possam vir coisas interessantes ali. O que eu acho que seria ruim é mainstream gerado por IA, no sentido de colocar mais do mesmo, vamos supor, o prompt da pessoa que criou a música. Você pegue todas as músicas que ficaram na top 1 da Billboard nos últimos 5 anos e crie algo muito parecido com isso para ficar no top 1 da Billboard também no ano que vem. Então, se for esse o caminho, aí eu acho que começa a perder muita a relevância do contexto musical aqui. Nossa, assim, e fica bem parecido, por exemplo, um ponto que a galera fala, tipo, as músicas já nichadas para TikTok, que vão entrar em alta. Hoje em dia tem muito disso, de algumas músicas já ter algumas batidinhas, algumas coisas bem características, já com esse tipo de visão. Uhum. Sim, cara, acho que pior coisa aqui é porque o estímulo para as pessoas produzirem esses conteúdos em grande quantidade com IA é a monetização. Só que a monetização também é o que ajuda a financiar os artistas de verdade, né? Então, tipo assim, chega um artista que faz uma música e tal, chega uma pessoa, como o Ponteiro falou, joga um prompt lá, faz 100 variações do mesmo prompt, no fim do dia faz uma pipeline, gasta não sei quantos dólares, gerou 1.500 músicas. Ele enfia tudo isso lá no Deezer, assim, e pega ali os streams que saem, ou então a música é tocada num vídeo no Instagram, ou é impulsionada, vira música de elevador, sei lá, e a pessoa ganha pela quantidade. É o que está acontecendo em todas as redes sociais, quase, que tem esse fator da monetização, que era para inspirar as pessoas a criar conteúdos maiores e que impactassem mais, e está tendo um caminho contrário, assim. Mas eu gosto dessa discussão da IA como ferramenta, porque eu ainda não consegui ter para mim aonde é essa linha tênue, onde vira uma ferramenta ou virou uma obra totalmente dela, assim. Se eu pedir para ela criar uma música, curtir uma das partes da batida que ela fez, extrair e eu usar isso como inspiração e criar algo novo, assim, IA, teria que ter uma tag gerado por IA em algum momento? Ou é mais uma ferramenta como foi o CGI lá atrás, quando surgiu, foi muito criticado? Se tiver um toque meu, a partir de quantos % meu vai ter alma a coisa, né? Acho que é uma discussão moral, filosófica, que a gente vai ter provavelmente ao longo dos outros episódios, mas eu acho bem divertida também. Eu acho que entra na mesma discussão quando a gente fala de cinema, quando a gente fala de tudo que é artístico, né? Criação de imagens, até mesmo esculturas, enfim, acho que toda a produção artística hoje ela pode ser influenciada ou até 100% feita com a inteligência artificial, e tá longe da gente chegar num consenso, numa definição sobre o que de fato é meu, o que de fato é IA que fez. Igual você falou, Ciro, a partir de quantos % que eu considero que tem alma ou não tem alma, ou é meia alma, ou é 30% da alma. Então a discussão é bem profunda aqui. E, bom, quem está ouvindo, assistindo o episódio aqui, se quiser deixar nos comentários o que você acha também na sua definição sobre arte, o conteúdo artístico criado por IA, será muito bem-vindo. Com certeza. Eu já vou deixar a minha aqui. Eu acho que quanto mais a pessoa bota o tempo dela na criação, mais tem alma. Independente se for ela se trancando numa casa de campo durante 2 semanas e ouvindo um bando de música gerada por IA, e ele filtrando as partes que ele gostou de cada uma e juntando em algo assim. Em teoria, a IA fez tudo, entre aspas, mas acho que tem muito mais alma do que você só, tipo, jogou o prompt uma vez, fez uma coisa meio recursiva com alguns agentes lá e chegou no negócio final. Acho que quanto mais tempo você investe naquilo, seu tempo, sua cabeça se infiltrando alguma coisa, mais alma tem. Esse é um bom critério. Tempo humano investido. Legal. Isso. O que vocês acham aí do critério do Ciro? Comentem aí. Pessoal, acho que era isso por hoje. Muito obrigado pela participação de vocês. Valeu pelo papo. Obrigado aí pelo time que fez essa curadoria sensacional das notícias que a gente comentou aqui hoje. Vocês perceberam que hoje a gente está aqui com a identidade nova. Agora somos o Circle e não o Data Circle. Continuem acompanhando aqui. As pessoas são as mesmas, o conteúdo é o mesmo, mas a gente está de cara nova e é um prazer evoluir junto com o que a gente tem criado aqui nesses últimos anos aí já. Muito obrigado, Thalita. Muito obrigado, Cirão.
E é isso. Semana que vem tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Big beijo, galera. Valeu.